A busca pela matéria escura continua, pois é, uma das formas mais exóticas, vamos até chamar assim, né, de uma matéria exótica, que nós não encontramos, mas nós inferimos que ela existe. Pois é, é como se fosse, por exemplo, olha, eu nunca vi, mas eu sinto o efeito dela. É a mesma coisa como a gravidade, mal falando, né? Porque a gravidade nós sabemos que ela existe, mas nós nunca observamos a partícula que gera. Será que ela é uma partícula ou será que ela é uma partícula fotônica? Que tipo de tipo é? Não sabemos. Ela é quântica, não é quântica? Então, existem várias hipóteses, mas nós sentimos a gravidade. Tanto é que se você jogar um objeto qualquer, ele vai cair. Agora, e a matéria escura? Como é que nós sabemos que ela existe? Porque simplesmente ela consegue modificar a rotação de galáxias. Então, a busca pela matéria escura ainda é um grande mistério. E esse mistério ele está mudando um pouco. Pois é, um mistério que está mudando. Está mudando do espaço para a Terra. Ué, como que a gente vai estar deixando de ver a matéria escura no espaço para ver aqui na Terra? Sim, para a Terra, olhando para dentro da nossa Terra, no interior das rochas e cristais da Terra antiga. Pois é, de acordo com alguns cientistas, vale a pena a gente pesquisar esse, entre aspas, universo, dessa fração desse universo dentro do nosso planeta, que são as rochas. As planetas, as planetas, né? As estrelas, né? Agora sim, né, Tiago? As estrelas e os planetas, nuvens de gás, tal, buracos negros. Nós conseguimos observar o buraco negro, a gente observa, né? Pelo horizonte de evento, lá pelo aquele gás, né? Antes do horizonte de eventos, né? Tudo bem. Mas a gente continua apenas com uma pequena fatia de observação do que está lá fora. E o restante, né? É chamado de matéria escura. Essa dark matter, né? Ou seja, seria uma coisa oculta, né? Matéria oculta. E esse mistério dessa matéria escura ainda é uma substância bastante misteriosa, que não emite e nem absorve radiação eletromagnética ou luz, né? Como vamos chamar de luz. No caso, até mesmo a radiação eletromagnética que poderia emitir ou não emitir, ou simplesmente absorver, a gente não consegue ver. E a maioria dos cientistas acredita que ela existe porque as galáxias giram mais rapidamente do que deveriam, apenas com relação à matéria barônica, que é aquela matéria visível, né? E a gente consegue observar pela essa atração gravitacional. Ou seja, por que, que ela então giraria? Porque existiria essa matéria escura que faria com que esse giro dessas galáxias fossem mais rápida. Então, sim, ela é uma matéria, mas que tipo de matéria? Como é que a gente consegue ver? Então, a gente vai vislumbrar a matéria escura montando experimentos, só que experimentos não olhando para o espaço como vários telescópios também, tá? Mas também no subsolo do nosso planeta, onde estão proibidos, né? Os raios cósmicos eles estão proibidos de entrar. Pois é, eles são protegidos. Raios cósmicos não vão conseguir chegar tão lá embaixo assim. Mas os neutrinos chegam, né? Então tem que saber, né, diferenciar. Agora, esforços vão produzir, né, essas situações, porque até agora, por mais que nós nos esforçamos, não conseguimos evidências concretas de que existe a matéria escura. Nós simplesmente supomos que ela existe por causa dessas inferências. Então, por que, que não tentar esse algo novo? Acontece que a rocha ela nos conta muita coisa. E eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Isso que vocês estão vendo, ó, vê se vocês conseguem ver, ó, se mexendo aqui, tá vendo? Isso aqui é uma ametista. A ametista ela guarda um segredo e esse segredo está sendo revelado para vocês pelo meu microscópio. E isso que vocês estão vendo, esses pontinhos, né, na ametista, são justamente óxido de ferro. Pois é, ferro 4 que foi oxidado através de emissão de radiação. Pois é, essa emissão de radiação. E como é que você sabe, ó, Tiago, que isso aí é emissão de radiação? Como é que você sabe que isso aconteceu? Porque o ferro foi ionizado e ela deixa rastro, como nós podemos ver nessa foto aqui, tirada por esse mesmo microscópio, meu microscópiozinho.
E aqui nós podemos ver, olha o rastro deixado pela ionização da radiação. Pois é, olha que legal, ó. Olha que legal aqui. Então, essas partículas, tá, desse ferro que dá essa corzinha para a ametista, ela fica roxinha, né? E aí, a ametista, né, ela, do que eu falo que ela nos diz muita coisa, porque esse processo leva milhões de anos para acontecer, tá? Esse processo leva milhões de anos. Então, se você acha que a Terra é viável e tal, não esquece, ó. Só esse processo aí já levaria milhões de anos para acontecer. Então, voltando aqui para o meu querido microscópio, a gente pode observar, ué, mas que troço branquinho é esse aqui, ó? Porque simplesmente a ametista ela é construída aqui numa base de basalto, tá? Nós vemos aqui claramente o basalto, que tem vários tipos de rochas, de cristais, tá? Uma rocha vulcânica, rocha ígnea, né? Então aqui nós temos também ó, do basalto que vem embaixo e depois o que? Quartzo. E o quartzo, do quartzo, não, aqui ó, a diferença, tá? Ó, tem a formação de quartzo e depois aqui na frentezinha, né, ainda branquinho, mas aqui na frente é que forma a ametista, tá? A ametista, ela é justamente essa rocha e esse cristal, perdão, formado nessa rocha e ele, né, vou mostrar aqui para vocês que ele vem, tá? Que fica essa corzinha linda dela aqui. Então, toda essa corzinha que vocês estão vendo é o segredo que esse cristal está mostrando para nós, né? Ou seja, esse segredo que vocês estão vendo aí de novo, que eu coloquei o cristal ali. E aí o que acontece, pessoal? A rocha, ela guarda esses segredos, ela está tentando contar alguma coisa. E esse tentar algo novo seria o quê? Que está saindo da zona de conforto, né, de o quê? De observar o espaço que não tem nada e mergulhando em outra área experimental que é o que? A parte, né, das rochas, onde que o conceito é examinar estruturas cristalinas das rochas antigas e em busca de pequenas rupturas causadas por partículas de matéria escura colidindo com núcleos atômicos. Pois é, e ao longo de bilhões e bilhões de anos, esses eventos raros podem ter deixado alguns rastros, como nós vimos aqui, tá? Justamente na nossa estrutura. E esses rastros deixados aqui pela radiação alfa, no caso, né, ou gama, dependendo do emissor aqui, ele deixou esses rastros da ionização do ferro. Então, deixando esse rastro, fica simplesmente gravado aqui no nosso, aqui no caso na ametista, né, que ela nasce através do quartzo, tá? Então fica gravado isso aí, ó, esse troço vermelho lá dentro, roxo, que realmente deixou gravado e disse como é que ela é se formada. E ao longo de bilhões de anos é possível a gente tentar detectar, mas como esses traços de matéria escuras podem estar escondidos nessas rochas, nesses cristais? Quando uma partícula simplesmente de muita alta energia, ela bate, ela simplesmente ela ricocheteia num núcleo ou ela é absorvida por um núcleo, por exemplo, de uma rocha, ela pode tirá-lo, vamos dizer assim, da sua posição, tirá-lo mais ou menos do lugar, dar uma, né, uma leve variada. E com isso nós podemos pegar esse cristal que foi exposto a diferentes tipos de partículas por milhões e milhões e milhões de anos e mais ou menos subtrairmos das distribuições e dos distúrbios que correspondem ao que coisas que nós conhecemos. Ou seja, nós pegamos uma estrutura cristalina e vemos o seguinte, olha, essa estrutura aqui que vocês estão vendo, agora ela foi submetida a bombardeio de radiação. Se ela não fosse submetida por esse bombardeio de radiação, ela estaria completamente branquinha. Isso aqui é só o exemplo, tá, da ametista. Aqui então, e ela deixou rastros. Então, de repente, a matéria escura pode deixar esse rastro, não como essa esteira que nós estamos vendo, mas um rastro onde que simplesmente a matéria escura ela pode, tirando tudo que nós sabemos, deixar esse rastro e com isso deixar um ruído de matéria escura do fundo de radiação natural. Ou seja, essa radioatividade natural pode simplesmente deixar. E isso aí
meus caros, é simplesmente a geoquímica ajudando, a geoquímica dos minerais, a geoquímica dos cristais, ou seja, ajudando o quê? Ajudando uma equipe de melhorar os estudos de radiocósmicos, ou seja, os radioisótopos, tudo isso nós sabemos como é que ele se comporta dentro de um cristal, dentro de uma rocha. Agora, até mesmo raios cósmicos. Mas como que uma matéria escura vai fazer? Como que ela iria se comportar? Isso aí nós não sabemos. Que nós sabemos da radioatividade da Terra. Agora, para a gente poder simplesmente ver isso daí, seriam pequenas interrupções, tá? Onde que seriam pré-visualizações, uma tecnologia ainda, né, que está sendo, vamos ver assim, tomada, emprestada, como da microbiologia, né, também, que seria uma união, né, de você pegar microscópicos muito, mas muito bem generalizados, ou seja, isso aqui que eu estou vendo um microscópiozinho muito pequenininho, a gente já consegue ver isso. Imagina aqueles que conseguem enxergar muito bem a estrutura, né, aqueles de varredura, aqueles, sabe, são muitos tipos de microscópio que podem ser utilizados nisso aí. Então eles começariam a gerar imagens 3D de rastros de partículas em cristais. No caso, por exemplo, até mesmo em cristais sintéticos e tal. Agora, esses cristais eles não seriam adequados para detectar matéria escura, mas eles serviriam como um banco de testes para refinar imagens sem ainda serem danificadas pelas propriedades naturais. Então, meus caros amigos, esse subproduto de caça de matéria escura ainda está por vir. E quem sabe nós podemos ver também um potencial para criar dispositivos até portáteis para monitorar reatores nucleares, dispositivos de, por exemplo, de transparência nuclear e por aí vai. Então, essa sessão, né, que vem para saber que a matéria escura está aí, mas por que a matéria escura em rochas da Terra? Mas por que não? Se a matéria escura está em todo lugar, por que ela não poderia estar armazenada em rochas da Terra, só que a gente ainda não conseguiu visualizar? É isso que nós estamos tentando fazer. E à medida que o conhecimento avança, a tecnologia avança, não será necessário somente olhar para as estrelas, somente olhar e medir as galáxias. A gente pode encontrar nas rochas, nos cristais, como nós fizemos aqui com esses rastros, né, deixados por emissões radioativas. Beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês. Gostou? Larga o dedo no like. Agora sim, compartilhe o vídeo. Quem puder, sabe aquele valeu demais? E membro também ajuda bastante. Valeu, forte abraço, galera. Até a próxima.